Por trás deste olhar metálico está um mestre da sobrevivência. O crocodilo de água salgada ou salt. Os salts australianos não vivem apenas no mar. Eles habitam dois mundos bastante diferentes. De um estuário lamacento regulado pela maré a um paraíso de água doce. Neste lugar de riquezas e abundância é época de esperanças de uma nova vida. Mas suas riquezas são uma ilusão. Em breve, este santuário irá se tornar uma armadilha mortal devido ao calor ameaçador do sol. De incêndios e enchentes, esta região lança desafios sem fim. Mas, apesar de todos eles, Salt sobrevive. O extremo norte da Austrália é território do crocodilo. Por mais de 200 milhões de anos, os crocodilos têm caçado com sucesso onde a terra encontra o mar. Estuários e rios de todo o mundo, eles assistiram à chegada e à partida dos possantes dinossauros. Os salts primeiro chegaram à Austrália através da Ásia. Durante pelo menos 4 milhões de anos, eles permaneceram junto à costa do extremo norte. Mas há apenas 8 mil anos, tudo isso mudou. O aumento do nível do mar formou um enorme pântano, expandindo o território continental do crocodilo de água salgada. Os rios que meandram esta paisagem, sujeitos à maré, tornaram-se caminhos para mundos desconhecidos e novas oportunidades. Os crocodilos de água salgada são solitários e ferozmente territoriais. Esta fêmea com 10 anos de idade conseguiu recentemente um espaço num trecho do rio. Todos os seus vizinhos são fêmeas, exceto um macho enorme, que também tomou posse da área. A demarcação de área aqui é essencial, porque somente os que tiverem território poderão procriar, e assim mesmo se conseguirem assegurar seu lugar nas margens do rio. As fêmeas costumam isolar seus ninhos. Quanto mais vegetação ao longo do rio, mais fêmeas, sendo que a maior terá o melhor território. A vida no rio é uma luta implacável, que começa quando os salts são muito jovens. As ninhadas são mantidas agrupadas para evitar ataque dos predadores, mas a rivalidade que um dia dividirá o grupo já exibe aqui seus sinais. Elas praticam o giro mortal. Em breve será usado com uma força letal para dilacerar os membros das grandes presas ou de rivais em lutas por território. A maior parte da ninhada não viverá o suficiente para pertencer à altamente perigosa hierarquia do rio. Ao invés disso, acabará servindo como refeição para um primo maior. Os salts são os reis do oportunismo. Nossa fêmea está ciente de uma nova fonte de comida em seu território e se volta para ela. Os salts são muito ligados ao rio e logo descobrem que uma colônia de pequenos morcegos frutívoros vermelhos montaram um pouso ali perto. Os morcegos frutívoros são comedores noturnos. Durante o dia, eles se instalam onde quer que existam as melhores árvores frutíferas.
O cheiro e o ruído do seu pouso mais recente atraíram a nossa fêmea. Os soltes, em geral, se alimentam à noite, mas estão dispostos a alterar seus horários se a oportunidade surgir durante o dia. Aproximando-se mais, ela adota uma atitude de caçadora. Qualquer animal que viva nas margens ou próximo do rio corre grande perigo. A vida de todos os animais no extremo norte da Austrália é regida pelas estações. A chegada das chuvas trará consigo mudanças para a vida dos soltes. É uma época de extrema umidade. Os grandes machos ficam indóceis e muito agressivos. Eles patrulham para cima e para baixo seus trechos de rio. Machos menores mantêm-se mais reservados para evitarem ser mutilados ou mortos. Durante a época conhecida como chuvosa, o grande crocodilo macho é uma formidável máquina de matar. Seu único desafio surge quando ele ultrapassa uma fronteira, invadindo o território de um macho igualmente grande. Seja acidental ou deliberada, sua presença não será tolerada. Este comportamento beligerante é causado pela necessidade de procriar. Mas para poder se acasalar, a fera antes precisa ser amansada. Ao erguer o queixo para fora d'água, a fêmea solte emite sinais de submissão na linguagem corporal da sedução. A não ser que ele se acalme, a jovem fêmea pode facilmente ser morta. Ela sopra bolhas ao longo de todo o comprimento do seu corpo. As atenções dela transformaram esta criatura agressiva no mais gentil dos gigantes. Ele apoia levemente uma pata dianteira sobre o ombro dela, puxando-a gentilmente para baixo dele. Esta jovem fêmea é uma das últimas a acasalar. Logo terá que decidir onde irá botar seus ovos, e sua decisão será fortemente influenciada pelo tempo. A cada ano, o padrão da estação chuvosa no norte da Austrália é similar, mas nunca é igual. Este ano, as pesadas chuvas vieram e se foram rapidamente, mas voltaram a cair mais tarde durante a estação.
O inesperado aguaceiro apresenta poucos problemas para a maioria dos crocodilos ao longo do rio, porque seus ninhos ficam acima da linha de elevação das águas. Mas alguns não são tão felizardos. O território da nossa fêmea lagou e criou-lhe um dilema. Ela deve esperar até que as águas voltem a baixar ou deve procurar um outro lugar mais seguro para o seu ninho. Mais adiante do rio, as chuvas escancararam uma porta para um outro mundo. É um vasto labirinto de planícies alagadas e de lagos. E à medida que a tempestade de chuva continua, as águas sobem mais ainda. As chuvas tardias são breves, porém pesadas. A cheia chega a atingir 9 metros nos troncos dos eucaliptos, mas quase que imediatamente começa a escoar de volta para o rio. Gansos malhados, como a maior parte da vida selvagem no território do crocodilo, sincronizam a procriação com a estação chuvosa e com o jorro de vida exuberante que vem a seguir. Mas se ocorrer um desastre como uma cheia tardia, são capazes de procriar novamente, havendo tempo suficiente. A estação já vai longe, mas os gansos malhados fazem uma segunda tentativa de aninhar. Alguns já botaram mais ovos. O ganso macho realiza a maior parte das tarefas do ninho, cuidando dos ovos e dos pintos. Mas mesmo com a maior das atenções, serão eles capazes de recuperar as perdas anteriores? O tempo também não colabora com a nossa fêmea Salt. Ela agora deixa o rio e começa a procurar um território para o ninho, além das margens na planície aluvial. Ela percorre canais profundos de água doce que a conduzem a um mundo de intensa claridade. Refrescada pelas chuvas, a água transparente é um alívio comparada à água barrenta e escura do rio. Descendo seu caminho através de uma floresta de melaleucas, ela percorre um leito formado pelo rio há muito tempo. Um tempo anterior à mudança do seu curso incerto. Alguns trechos destes rios fantasmas deixados para trás sobre a planície aluvial são muito profundos. Na Austrália são chamados de billabongs. E os billabongs são um paraíso para crocodilos. É aqui que ela botará seus ovos. Mas antes precisa encontrar e assegurar para si um território. Por trás de um bando de pelicanos australianos, as folhas gigantescas do lírio d'água vermelho são uma boa indicação da existência permanente de água. Mas o nível da água permanece muito alto no lugar que a fêmea Salt assumiu como seu território, ao lado de algumas melaleucas. A fêmea então aguarda. Nos dias seguintes chove apenas o suficiente para que o nível da água se mantenha a alguns centímetros críticos acima das necessidades da fêmea. Finalmente ela pressente que é chegada a hora.
Ela se movimenta sorrateiramente através do seu território como uma exímia caçadora. Mas hoje não é em alimento que ela está pensando. Na sombra das melaleucas, ela se põe a trabalhar. Ela junta uma mistura de folhas caídas, fragmentos de cascas de árvore e terra rica em humus. E por fim começa a construir o seu ninho. Obter a liga certa com os ingredientes é muito importante. Se o ninho ficar um composto amontoado, seus embriões serão destruídos. Sem calor suficiente, não se desenvolverão. E se não houver espaços arejados, sufocarão. Os soltes constroem os maiores montículos para ninhos entre todos os crocodilos. Pode levar de 4 a 5 dias até que ela fique completamente satisfeita com seu trabalho. Ou ela pode abandonar este monte e construir outro. O que quer que aconteça, ela precisa desovar logo. Os embriões dentro dela estão maturando. Com o ninho pronto, a Salt espera. Mas não por muito tempo. Finalmente, várias semanas após acasalar, nossa jovem fêmea começa a desovar. Os ovos da primeira ninhada em geral são pequenos e ela botará menos do que uma fêmea mais velha. Assim mesmo, no espaço de 1 hora, terá depositado 30 ovos no ninho. Ao iniciar, ela entra num estado de placidez hipnótica. Mas ao terminar de botar os ovos, a jovem fêmea será tudo menos dócil. Nos próximos 3 meses, seu ninho ao lado das melaleucas será o centro de sua existência e ela o defenderá vigorosamente. No território do crocodilo, uma estação de abundância é acompanhada por outra de escassez. E as aves aprenderam há muito como melhor conviver com ambas. Os peixes que sobrevivem acabam subindo os rios principais ou indo para as águas paradas dos billabongs. Aqui eles aguardam o fim da estiagem. Eles formarão o núcleo de procriação no ano que vem, quando as chuvas voltarem. Quando chegar a hora, sua prole se espalhará pela planície aluvial, repovoando cada canto do território do crocodilo. Se os ovos de nossa fêmea sobreviveram, devem agora estar muito próximos de eclodir. Durante 90 dias, ela ficou tão vigilante que não comeu. À medida que a estação da seca se aproxima, o nível da água no Billabong diminui. Tornou-se um oásis, atraindo animais da planície aluvial ressecada. Mais e mais crocodilos grandes vão se juntando nas águas decrescentes, tornando o Billabong um lugar longe de ser ideal para se criar uma jovem família. Permanecendo próxima do ninho, nossa jovem fêmea ouve atentamente o coro do anoitecer.
Esta noite, novas vozes se juntaram. Ela responde de imediato aos chamados vindos de dentro do montículo. Toda a ninhada deverá deixar o ninho esta noite. Muitos precisarão de sua ajuda para romper o compactado montículo. Trabalhando celery, ela ajuda também a libertar aqueles que ainda estão presos em seus ovos. Apesar da aparente rudeza de tratamento, a ninhada está ilesa. Agarram-se na membrana que fica colada na casca. Mas agora vem a parte delicada da operação. As mandíbulas da fêmea podem esmagar uma presa com uma pressão quebra-ossos, mas ela abocanha delicadamente os filhotes e os carrega até a beira d'água. Ela gasta algumas horas para remover toda a sua prole até a segurança dos juncos. Alguns filhotes não parecem querer cooperar, talvez por não entender as intenções da fêmea. O aspecto barrigudo dos crocodilos recém-nascidos se deve à bolsa de gema dentro de seus corpos. Quando se esvaziar, ficarão mais delgados. O sexo da ninhada foi determinado pela temperatura da incubação no interior do montículo. Abaixo de 31 graus Celsius, produz-se mais fêmeas, mas acima de 32 graus ocorrem mais machos. Mal chega a 1 em cada 100 o número de soltes que atinge os 5 anos de idade. Mas, pelo menos nos próximos meses, estes jovens poderão contar com os cuidados e a proteção de sua mãe. Na verdade, suas chances de sobrevivência começaram a aumentar há muitas semanas, quando a mãe partiu em sua jornada para cá acompanhando a enchente do rio. Jovens crocodilos que procriam junto ao mar correm risco de desidratação e têm dificuldades de eliminar o sal de suas correntes sanguíneas em sua primeira incursão na água. Deve ser mais seguro aqui, ao menos para aqueles cujas mães conseguem mantê-los escondidos entre os juncos. Nos primeiros dias, a ninhada come muito pouco. Eles tentam morder qualquer coisa que se mova. Mas no início é praticamente um reflexo. A verdadeira personalidade de um solte começa a emergir depois que a bolsa de gema no interior se esvazia. Ficar imóvel e dar o bote é uma técnica que os filhotes conhecem desde o princípio. Ao longo de sua extensa história sobre a Terra, os crocodilos se fixaram nas margens das águas, e é um estilo de vida que os tornou extremamente bem-sucedidos, seja como predadores ou como sobreviventes. No momento em que entram na água, os filhotes respondem aos instintos aguçados por seus ancestrais há milhões de anos.
Apesar das cheias anteriores, os gansos malhados locais também tiveram sorte. Os gansinhos começaram agora a deixar seus ninhos em grande número. Mas os gansos talvez ainda tenham de pagar o preço por terem procriado tarde. Quando estes pintos emplumarem e forem para a planície aluvial, o arroz silvestre que os sustenta talvez já não exista, tostado pelo calor crescente da estação da seca. Mesmo este período aqui é arriscado. Apesar da cuidadosa atenção dispensada pelos adultos, os pintos são uma presa fácil para muitos predadores do Billabong. O jaburu tem quase 1,80 m de altura. Seu bico proeminente é uma arma formidável, ideal para espetar uma variedade de presas, incluindo pequenos crocodilos. Desde que fique perto da mãe, a ninhada tem pouco a temer. Mas, como todos os jovens, irão começar a se aventurar sozinhos. Alguns pagarão o preço pela curiosidade. De todos os perigos que ameaçam os filhotes no Billabong, o maior são os outros crocodilos. A cada dia, os jovens ficam mais independentes. A mãe pouco pode fazer para mantê-los juntos, uma vez que passem a explorar seu território. Eles começam a caçar além dos juncos, escolhendo presas cada vez maiores. A superfície da água é a área visada por um outro grande predador do Billabong, o baramundi. Os baramundis são peixes espetaculares. Podem atingir 1,5 m de comprimento e pesar até 60 quilos. Atacam com uma velocidade espantosa. No mundo dos crocodilos não existe nenhuma restrição contra o canibalismo. A maioria destes animais irá comer sua cota de filhotes. Os riscos de se viver no Billabong logo começam a superar suas vantagens. A maior parte dos filhotes criados aqui irá ficar e correr seus riscos. Mas alguns minúsculos exploradores acabarão encontrando uma saída para a planície aluvial. A estação seca transformou a região num incrível labirinto de riachos secantes e lagoas temporárias. E os aventureiros que resolveram seguir o rio podem facilmente estar a caminho de um beco sem saída. Liberada das responsabilidades maternais, a fêmea começa a desfrutar da sua liberdade. Ela apanhou uma cobra merrelia. Tendo achado um território no Billabong, é aqui que ela irá permanecer.
Sua função de cuidar da prole está terminada. O sol causticante cria oportunidades inesperadas. Nos baixios surgem baramundis mortos. À medida que o Billabong vai perdendo oxigênio, muitos peixes grandes sufocam. À medida que as semanas transcorrem, a estiagem faz muitas vítimas. Os gansos malhados abandonaram o capinzal ressequido da planície aluvial e começam a se juntar no Billabong. Os adultos são acompanhados pelos nascidos na estação, agora já crescidos. O Billabong proporciona aos gansos mais que apenas um lugar para se refrescarem. Enterrados no lodo na beira d'água estão os bulbos das plantas aquáticas. Estão crescidos e nutritivos após a estação de crescimento. E agora que o nível das águas baixou, estão mais acessíveis. Os gansos estão rechonchudos e bem alimentados. E os saltes, numerosos e famintos. Enterrar a cabeça no lodo é um negócio perigoso. A paciência, uma virtude que os crocodilos dominam, é devidamente recompensada. Saciado durante uma estação de abundância, o pobre ganso tornou-se apenas mais um elo na cadeia alimentar. Potentes sucos gástricos dissolvem rapidamente a carne e os ossos, mas as penas demoram mais para serem digeridas. Os estômagos dos crocodilos são surpreendentemente pequenos e as penas logo irão preencher o espaço disponível. Isso limitará a capacidade do solto de se alimentar de novo até concluída a digestão. Mas à medida que a seca envolve o Billabong, haverá pouca coisa além de ganso para se comer durante muitos meses. 2 milhões de gansos malhados e seus filhotes estão agora se concentrando em torno dos poucos buracos de água que vão secando. E até a chegada das chuvas irão se agarrar desesperadamente a estes oásis. O fluxo de água ao longo da planície aluvial cessou. Os filetes de água remanescentes escorrem para lagoas sem saída.
Estas poças temporárias são territórios de caça muito procurados durante a seca por garças e garçotas ou egretas. Em breve, até estas poças de água irão secar. Ficar preso dentro delas é morte certa, de uma forma ou de outra. Felizmente, para alguns jovens crocodilos, há muito mais comida aqui do que as aves possam comer. Antes que as águas desapareçam, o calor e a perda de oxigênio tiram a vida de muitas criaturas pequenas. O ar fica pesado com o odor dos peixes que apodrecem, formando um espesso tapete sobre a lama que seca. Todos os animais têm um interesse egoísta na própria sobrevivência. Mas a chama parece brilhar mais forte em uns do que em outros. Continuando para além deste oásis em desaparecimento, o filhote pode morrer de desidratação no calor torturante. Mas permanecer aqui quase que significaria morte certa. Para sobreviver às eras, os crocodilos tiveram de desenvolver fortes instintos. Será que algum impulso primitivo os faz seguir adiante? A vegetação que se prende à volta do poço de água em breve irá murchar. E tal como o filhote, o ágil canguru mirim também terá de partir para permanecer vivo. Estes dois estranhos no capinzal compartilham um destino comum. A seca que os uniu talvez conspire para derrotar a ambos. Longe da água, uma tartaruga de lodo fica desconcertada por um mar de miragens. A lama escaldante queima seus pés. Para a tartaruga sobreviver, ela também precisa continuar sua busca por água. O acúmulo de nuvens provoca apenas um incrível espetáculo elétrico.
O alívio está a caminho. Mas os fantásticos quadros vivos formados pelos relâmpagos que agora enchem o céu pregam uma peça derradeira cruel na paisagem ressequida. Os animais do território do crocodilo conviveram com o fogo tanto tempo quanto com as águas das cheias. Épocas de inundações e de incêndios se alternaram aqui durante muitos milhares de anos. No céu esfumaçado, os carniceiros espreitam. Aves de rapina chegam para saquear os mortos e caçar os fracos. Isto não é um lugar para o nosso jovem viajante. A tartaruga de lodo chegou ao fim da jornada. Já foi apanhada por predadores. Não sobrou muita coisa para a desnutrida iguana. Ao final da estação da seca, cadáveres infestarão a planície aluvial. Quando uma lagoa seca ao redor de um grande solte, o crocodilo pode sair à procura de água ou enterrar-se no lodo e aguardar as chuvas. De qualquer forma, poucos sobrevivem à provação. O filhote continua sua busca pela água, alheio ao fato de que a água poderá encontrá-lo antes. Por fim, uma derradeira cortina de nuvens se aproxima através da vasta aridez. A chuva injeta na terra uma energia pulsante de vida. E as estratégias radicais de sobrevivência são agora recompensadas. Enterrada viva há meses, uma tartaruga do pescoço de serpente precisa agora recuperar o tempo perdido. Contra todos os reveses, nosso filhote conseguiu completar sua desesperada incursão para longe do Billabong. Ele agora precisa encontrar água permanente. No Billabong varrido pela chuva, os soltes respondem aos convites de acasalamento. As fêmeas estão no cio. E os machos estão começando de novo a competir pelo direito de procriar. Embora suas lutas sejam cruéis e sangrentas, o crescimento de plantas novas acrescenta um toque de humor a certas rondas de cortejamento. Nossa fêmea encontrou seu nicho aqui no Billabong. E pela primeira vez em meses, o rio recebe águas da planície aluvial. E seguir sua correnteza é um refúgio bastante seguro. Ele junta-se a um bando de jovens soltes das margens do rio, cuja luta pela sobrevivência está apenas começando. Estações de cheia, incêndio e estiagem fazem do território do crocodilo um duro campo de provas. Mas, em vista de sua incrível história, se
se nós nos atrevermos a tentar imaginar que tipo de criatura irá sobreviver nos próximos 200 milhões de anos, talvez seja esta. Versão brasileira, DPN Santos.